Segunda-feira começa o período de declaração do imposto de renda. Empresas e contribuintes precisam ficar atentos com as regras novas e as antigas também. O Jornal da Clube reuniu especialistas da nossa macro-região para esclarecer melhor. Acompanhe. Agregando valor às comunidades, integrando a macro-região e formando opinião, no núcleo de jornalismo, o auditor fiscal aposentado João Pedro de Deus. Em São Carlos, o contabilista Fábio Miguel. E em Franca, a contadora Daniela Andrade. Chegou aquele momento do ano que muita gente teme, muita gente tem medo, respeito até demais, mas é hora de declarar o imposto de renda. Nesta segunda-feira, começa a contar o período. João Pedro de Deus, tem novidade para 2025. Quais são as principais novidades e mais? Bom sempre lembrar o pessoal, quem deve declarar? Boa tarde, Felipe, boa tarde a todos. Todo contribuinte que tem rendimentos a partir de acima de 33.880, ele é obrigado a declarar. As novidades para esse ano é a alteração desse valor, que antes era 28 e pouco. O restante das novidades aí são alteração de valores, aumentando um pouco os valores das outras condições. Mas é isso aí. João, agora me diga, com a sua experiência, quais são os erros mais comuns que as pessoas cometem na hora de declarar imposto de renda? Os dois erros mais comuns são aqueles que a pessoa aposentada, ela tem rendimento em torno de 30 mil, que não atingiu o limite, e ele recebe outros 20 ou 30 ou 40 da aposentadoria, e ele deve somar isso. Tá? Isso dá malha porque ele omitiu uma das fontes de rendimento. E a outra, muitas vezes, é que a pessoa coloca despesas médicas para a esposa e ela não é dependente dele. Entendeu? E filhos também que não são dependentes, ele, ao declarar isso, ele fica na malha também. São os principais erros. Fábio, a gente viu que para esse ano o modelo de pré-preenchimento ele vai atrasar um pouquinho, ele vai estar disponível só no dia 1º de abril. Vamos explicar para o pessoal o que é esse modelo de pré-preenchimento? Ele é confiável? Oi, Felipe. Boa tarde, tudo bem? E boa tarde a todos. Felipe, esse ano a Receita Federal ela deu uma atrasadinha nessa questão da declaração pré-preenchida. O que é a declaração pré-preenchida? Todos os órgãos, né, as empresas, para quem você trabalha, as escolas, faculdades, todas as partes de despesa, eles têm que fazer a declaração à Receita Federal. Consequentemente, essas informações elas já vão estar todo lá na base da Receita. Sendo assim, o que acontece? A declaração pré-preenchida ela já traz lá, já preenchido, muitas das informações. Só que acontece o seguinte, Felipe, na live que teve agora no dia 13, do pessoal da Receita Federal, eles deixaram muito claro para que as pessoas que fizerem a opção da declaração pré-preenchida, ou seja, entra lá com a sua senha gov.br e puxa as informações que já estão lá. É para tomar muito cuidado, porque pode ser que tenha algumas informações que não venham. Então precisa conferir muito bem para depois não cair na malha fina. Tá, e essa questão da conferência, dá para fazer por si só? É bom contar com um profissional? É fácil de fazer a conferência? Olha, Felipe, eu sempre oriento para todos que procurem um profissional. Se você tem dúvida, se você quer fazer por si só, existem bastante aplicativos, existem bastante fóruns que explicam, mas a gente sempre pede para que você procure a orientação do profissional para que você fique mais seguro para fazer o seu imposto de renda e para justamente evitar cair na malha fina.
Daniela, esse ano a gente começou com aquela polêmica que o pessoal puxou para o lado do Pix, mas que tinha a ver com o rastreio das movimentações, com os cartões de bancos digitais, os cartões também de lojas, de departamento, enfim. Havia uma mudança prometida pelo governo que depois recuou por conta dessa polêmica. Nesse quesito, nesse assunto, tem algo que precisa ser explicado ainda para esse momento de declaração do imposto de renda? Olá, boa tarde a todos. É um prazer estar aqui com vocês. Então, essa questão do Pix gerou uma polêmica grande, né? E, na verdade, não haverá impostos sobre as transações dos Pix, né? E essas informações em relação a cartões de crédito, débito, essas operações, elas sempre foram informadas à Receita Federal desde 2003. O que houve foi uma alteração, veio o Pix, e então teve que fazer um ajuste nas declarações. E, com isso, veio as informações de que os PIX seriam tributados e tudo mais. Mas os PIX não serão tributados, tá? O que as pessoas precisam entender, que se você recebe um PIX e isso é fruto da renda do seu trabalho, isso precisa ser contabilizado, precisa ser levado nas informações do imposto de renda, se você recebe como autônomo, uma pessoa física, então isso precisa ser levado no imposto de renda e assim ele será tributado conforme a tabela do imposto de renda. Mas o fato de você receber um PIX ou fazer um PIX para alguém, isso não haverá tributação, né? No montante e desde que seja rendimentos fruto do seu trabalho, fruto da sua atividade laboral. Daniela, tinha uma questão que sempre fez parte da vida do brasileiro, que é o de fazer uma vaquinha ou de repassar um dinheiro para que outro pague no seu lugar. Vamos supor, o pedreiro, por exemplo, ele está trabalhando numa obra, muito comumente o dono daquela casa paga um dinheiro para que ele vá até a loja de materiais de construção e compre em nome dele os materiais que são necessários. E isso sempre foi feito com dinheiro vivo. E agora está sendo feito por meio do Pix. As pessoas têm que ficar atentas com essa movimentação de Pix numa vaquinha ou recebendo dinheiro de outras pessoas para fazer pagamentos depois? Sim, a gente como profissional da contabilidade, a gente sempre orienta que as pessoas que recebem, principalmente no caso do pedreiro que você falou, né, que ele tenha esse controle, porque às vezes eu contratei o pedreiro e eu pago um montante para ele, mas nem tudo é fruto do trabalho dele. Uma parte ele vai pagar o material de construção que ele vai lá comprar para mim. Então é bom que ele tenha um controle financeiro disso, porque se caso ele precise justificar isso para a Receita Federal, ele vai conseguir de forma tranquila, né? Isso vale para tudo, porque a nossa vida financeira, ela precisa ser pautada em controle, né? Independente de qualquer coisa, a gente precisa ter um controle e ter essas informações para prestar para a Receita Federal, se for o caso. Eu acredito que assim, é um mar de gente, né, de pessoas, então nem todo mundo vai ser chamado, né? Seria em casos de valores maiores, valores que chamassem a atenção da Receita Federal, né? Mas vale você ter um controle dessas informações aí. Agora, essa vaquinha esporádica, de um churrasquinho no domingo, alguma coisa assim, isso daí não tem perigo. Perfeito. João Pedro, aqui para Ribeirão Preto tem um assunto que a gente precisa abordar porque tem novidade na legislação local e que permite que a gente agora faça destinação de parte do nosso imposto de renda direto para aquela entidade que a gente gosta, é isso mesmo? Exato. Veja bem, Felipe. Durante o ano, nós podemos fazer a destinação, escolhendo a entidade, nós chamamos disso de sensibilização, tá? Nós entramos no site, fazemos o boleto e ali a gente escolhe a entidade e aquele boleto serve para colocar junto com a declaração no ano seguinte. Porém, na hora da declaração, o que acontece? Ribeirão tem novidade porque existe uma lei complementar que permite
permite que, ao fazer a destinação na declaração, ele pode pegar aquele comprovante, o DARF, né? Aquele comprovante de recolhimento, levar lá no conselho, seja da criança ou seja do idoso, ele vai lá e fala, eu quero essa destinação, eu quero que vá para a entidade tal. E agora já vai ser permitido, porque existe a lei complementar e, na verdade, só falta o seu regulamento, mas já está concreto isso. Ô João, mas para eu poder fazer isso, na hora de declarar um imposto de renda, o que eu não posso me esquecer? Você precisa preencher toda a declaração e ali, caso tenha feito alguma destinação durante o ano, você coloca lá, terminada o preenchimento da declaração, você vai lá em doação direta na declaração, ele vai te mandar para um campo onde você escolhe ali o município que você quer, conhecido o município, você vai lá, tem o CNPJ do CMDCA ou do CMI. Ali, ao lado direito do formulário, vai estar o valor que você pode destinar, até aquele valor. Tá? Você emite o comprovante de recolhimento, o DARF, e paga no banco e tem que ser recolhido até o dia 30 de maio, que esse ano vai até 30 de maio. Esse valor não pode ser parcelado. Então, ele recolhe e aquilo ali é bom que a gente explique e deixe claro é o seguinte, que a pessoa às vezes fala assim, mas eu não vou fazer a destinação porque eu tenho restituição. O valor destinado, ele vai aumentar a sua restituição ou diminuir naquele mesmo valor o imposto a pagar. Fábio, outra questão que eu vi sendo bastante discutida nos fóruns de internet é com relação à atualização de imóvel. Pessoal que vende imóvel ou que fez reforma, fez melhoramento, como é que deve tratar o seu imóvel na hora da declaração do imposto de renda? Felipe, funciona da seguinte forma, se você feito a sua informação lá na declaração, existem alguns fóruns e algumas correntes que falam que não é permitido você fazer atualização e outros dizem que você pode fazer atualização desde que você consiga comprovar com notas fiscais do que você gastou. Tá. A novidade desse ano é que esse campo ele vem travado, né? Ele não vai conseguir ser editado. Então, o pessoal que vai fazer a declaração precisa tomar muito cuidado, muita atenção, porque existem regras, né, para que seja feita essa atualização. Tá, e tem alguma regra específica que é bom a gente passar para o nosso telespectador? O que eu falo é assim, se você for fazer a atualização, você tem que ter a comprovação daqueles gastos que foram feitos, né? Que são as notas fiscais. Paguei mão de obra lá, tem que ter comprovação dessa atualização. Porque tem muita gente, Felipe, que vai lá e faz a atualização da forma que acha. Né? E isso daí pode ter problema caso venha ter a correção na hora de uma venda. Essa é a atenção que precisa fazer. Daniela, por parte do contribuinte, tem algumas atitudes que eles esquecem de informar, que é normal, que de repente poderia conferir para ele algum tipo de desconto ou uma maior restituição? Sim, existem as deduções legais, né, que podem ser informadas no imposto de renda, como as despesas médicas, despesas com educação, dependentes, alimentandos, que é no caso de pessoas de pensões alimentícias, né? E uma das coisas que eu atendo muito aqui, às vezes o pessoal tem dúvida, é o seguinte: às vezes o convênio pago, ele é pago no nome da esposa ou a escola do filho. E às vezes as pessoas esquecem de colocar porque falam, essa despesa está no nome da minha esposa. E isso pode sim ser levado, né? Porque faz parte da composição familiar, desde que essa dedução do convênio médico, da saúde ou da escola seja declarada apenas no imposto de renda de um dos
responsáveis por aquele dependente, né? Então, se o dependente está na declaração do marido, todas as despesas de educação, saúde, pode ser levado na declaração, mesmo que esteja no nome do cônjuge, que não é o declarante do imposto de renda, né? Então, é uma das coisas que o pessoal tem dúvida. Às vezes também eles têm a questão assim, a despesa com saúde é muito pequena, não vale a pena, mas vale a pena a gente informar tudo e ver qual é a melhor opção para o contribuinte, que vai aumentar a restituição ou que vai diminuir o imposto a pagar. Perfeitamente. João, para a gente encerrar, recado final para o contribuinte que a partir desta segunda-feira passa a fazer sua declaração do imposto de renda. O que a gente não deve esquecer? Não devemos esquecer de fazer a destinação, porque tem um detalhe. Nós tivemos no ano passado a grata satisfação de um valor aí de pouco mais de 1 milhão. Nós tivemos 4 milhões e 900 mil feita a destinação para o nosso município e ficamos ficamos no 11º lugar do Brasil. Imagina que o Ribeirão Preto tem muitas cidades muito maiores. Então, esperamos que este ano os contribuintes façam isso e sintam a necessidade de deixar esses valores no município para tratar de necessitados que estão chegando para a vida sem condições e aqueles que estão partindo sem dignidade. Participaram desta edição do Jornal da Clube, aqui em Ribeirão Preto, o auditor fiscal aposentado João Pedro de Deus. Em São Carlos, o contabilista Fábio Miguel. E em Franca, a contadora Daniela Andrade. A todos o nosso muito obrigado.